Está aí, irmãos, esta mensagem de grande importância para cada um de nós apostólicos, para que possamos frequentar mais as nossas reuniões, para que nós possamos dar mais valor à nossa igreja, às nossas reuniões, ao nosso trabalho. Irmãos, esta igreja custou muita luta da parte da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Irmãos, não foi fácil para a Santa Vó Rosa formar esta igreja, para dar os ensinos de Jesus. A luta dela, irmãos, foi muito difícil, mas ela foi vencedora, porque ela lutou, ela não desistiu, e ela amou esta igreja. Ela colocou Jesus e a sua igreja em primeiro lugar na sua vida. Por isso ela foi vencedora. Por isso ela conseguiu formar esta igreja, que é o pedaço do reino dos céus na terra. Irmãos, formar uma igreja não é fácil. Imagina a luta que a Santa Vó Rosa não travou. Imagine, irmãos, a luta, o esforço dela. Quando Jesus começou a se manifestar a ela, o primeiro pedido de Jesus à Santa Vó Rosa foi que ela ensinasse o povo a crer na sua mãe, em nossa Mãe Maria Santíssima, e nos santos apóstolos e nos santos profetas. Então a Santa Vó Rosa pediu ao bispo que pregasse a fé nos santos e pediu a ele que dissesse à igreja que Jesus quer que cada um de nós amamos a sua mãe como ele a ama. Então o bispo pregou e muitas pessoas aceitaram a nossa igreja, aceitaram esta fé, aceitaram esta mensagem. Outras pessoas não aceitaram, algumas foram embora, não quiseram aceitar a fé nos santos. E o segundo pedido de Jesus à Santa Vó Rosa foi que implantasse a disciplina na igreja. A Santa Vó Rosa, vendo que não seria fácil, que muitos não iriam aceitar, como não aceitaram a fé nos santos, Jesus disse para ela: minha serva, se eles não quiserem a disciplina, não tem problema. Só que aqui eu não volto mais. Aqui eu não posso ficar mais. Irmãos, o que é uma igreja sem Jesus? Eu posso gritar o nome dele. Se ele não estiver aqui, não vai adiantar em nada. Então a Santa Vó Rosa disse: não, Senhor, será feita a tua vontade. E ela implantou a disciplina. E novamente muitos não aceitaram, foram embora. Alguns pastores, obreiros, preocupados, foram falar com ela: vó, tanta gente está indo embora, tantas pessoas estão abandonando a igreja. Sabe o que ela dizia? Deixa que vai o joio e fica o trigo. Porque ela era assim, irmãos. Jesus mandou, ela cumpria. Não tinha meio termo. Não tinha dúvida. Ah, será que eu vou conseguir? Ah, será que isso é certo? Não. Jesus pedia, ela cumpria. E nós, irmãos, somos a igreja do reino dos céus. Nós somos o povo apostólico formado pela Santa Vó Rosa. Por isso nós cantamos no começo da nossa reunião: nós somos a igreja forte, a igreja que marcha confiante, pois é integrante do poder celestial, a igreja que não teme o mal, porque nós somos, irmãos, a igreja da verdade. E felizes e bem-aventurados são aqueles que aceitam essa igreja, que aceitam essa mensagem em seus corações e que vivem tudo quanto a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos ensinam. Por isso, irmãos, nós temos que ter ânimo, temos que ter amor, temos que valorizar o sacrifício da Santa Vó Rosa, temos que valorizar o sacrifício do Santo Irmão Aldo para formar essa igreja, temos que valorizar as nossas reuniões, não faltar por qualquer motivo. Às vezes a gente fala assim: eu estou cansado, hoje eu não vou na igreja, trabalhei muito. Irmãos, a nossa reunião
é como um banquete. É como se tivesse uma mesa farta e nós nos alimentarmos. E quando eu deixo de vir à igreja, eu deixo de me alimentar. E, consequentemente, eu vou ficar fraco. Porque o corpo, quando ele não se alimenta direito, ele tende a enfraquecer, ou até mesmo a morrer. Por isso, irmãos, a nossa presença na igreja é tão importante. A Santa Vó Rosa dizia: vou na igreja, vou buscar saúde. É aqui, irmãos, é aqui que nós buscamos a saúde dos céus, a paz, o consolo. Nós não podemos desanimar. Nós temos, irmãos, o exemplo da Santa Vó Rosa. Temos o exemplo do Santo Irmão Aldo. A Santa Vó, ela não faltava às reuniões por qualquer motivo. Às vezes, estando doente, cansada, com a idade avançada, mas ela ia na igreja porque ela sabia que o seu povo estava esperando ela lá. Certa vez, irmãos, na casa da Santa Vó estavam reunidos alguns obreiros, pastores, diáconos, diaconisas, e a Santa Vó estava com o seu pé inchado. E os irmãos estavam preocupados: como a avó vai na igreja hoje? E a Santa Vó Rosa não gostava de ver ninguém triste. E para nos dar o exemplo, sabe o que ela disse? Ela olhou para o pé dela e disse assim: pé, você está parecendo um pão, mas é desse jeito que você vai me levar para a igreja. Olha o exemplo, irmãos. O exemplo para nós seguirmos. E muitas das vezes nós desanimamos. Hoje eu não vou na igreja porque eu estou com uma dor no dedo mindinho do pé. Hoje eu não vou na igreja por causa disso, por causa daquilo. A Santa Vó Rosa nos espera aqui, irmãos. Aqui é o nosso lugar. Às vezes a pessoa se sente não valorizada. Eu não vou na igreja porque não valorizam o meu trabalho que eu faço lá. Irmãos, nós estamos aqui para ser valorizado pela Santa Vó Rosa. Estamos aqui para cantar, para pregar para ela, para ajudar a ela. Não podemos desanimar. Muitos não vão para a igreja, faltam as reuniões, porque tem raiva do irmão, da irmã. Eu não gosto do regente, eu não gosto do corista. Se o fulano for cantar, eu não toco. Será que é isso que a Santa Vó Rosa quer? Porque não adianta somente eu estar na igreja, mas fazer tudo errado. Não obedecer, não seguir o que ela me ensina. Eu não posso ser apostólico apenas dentro da igreja, mas eu tenho que ser apostólico na rua, no meu trabalho, na escola, na faculdade. Aonde eu estiver, eu tenho que ser um apostólico, a luz do mundo e o sal da terra. Porque senão não vai adiantar de nada eu estar na igreja, eu frequentar as reuniões, se lá fora eu não sou a luz do mundo, se lá fora eu não sou o apostólico de verdade. Jesus, ele disse: vós sereis a luz do mundo e o sal da terra. O que é ser a luz do mundo, irmãos? É aquele apostólico que brilha diante dos outros, que ele tem uma luz, que ele tem um diferencial, ele chama a atenção. Muitas vezes, algumas pessoas chegam até nós e falam assim: fulano, de que igreja você é? Eu vi algo de diferente em você. É a luz do mundo. E o sal da terra? O sal da terra é aquele apostólico que as outras pessoas sentem gosto de estar perto dele. Sabe quando alguém chega até nós e fala assim: nossa, é tão bom conversar com você, é tão bom estar perto de você, é uma paz. Esse é o apostólico que é a luz do mundo e o sal da terra. Mas Jesus, ele disse que o sal, se for sem sabor, para nada serve, a não ser para ser jogado no chão e os homens pisarem em cima. Jesus falou desta forma: se o sal for sem sabor, para nada serve. Por isso, irmãos, temos que valorizar a nossa igreja, porque esta igreja, irmãos, é o caminho que está nos levando para os céus. É como uma escola. Estamos aqui aprendendo, a cada dia, a cada reunião.
E nós sabemos que em uma escola normal, tem aqueles alunos que se esforçam, tem aqueles alunos que se dedicam à matéria, tiram nota boa, mas também tem aqueles alunos que vão só por ir, só para dar trabalho. Na igreja, irmãos, é da mesma forma. Aqui é uma escola. Estamos aqui para aprender, temos que dar valor. Não podemos estar aqui só por estar, como diz o coral, o hino. Não podemos cantar só por cantar. Não podemos pregar só por pregar, estar na igreja só por estar. Mas temos que dar valor a tudo quanto nós aprendemos, para que nós possamos tirar nota boa, para que nós possamos, irmãos, um dia chegar nos céus. Por isso, irmãos, vamos frequentar as reuniões, vamos participar com amor, vamos fazer a nossa parte, vamos obedecer. Não desanimar, não desistir. Se estava fazendo errado, procure, a partir de agora, fazer certo. Ainda há tempo, ainda há chance. Jesus, ele vai contar a parábola do filho pródigo. Jesus, ele fala que tinha um jovem, que esse jovem, ele tinha tudo na fazenda de seu pai. Tudo que ele queria, ele tinha. Mas chegou um tempo em que ele resolveu ir para o mundo. Como muitos dizem, né? Curtir a vida, aproveitar a vida sem Deus. Então ele chegou até seu pai e disse: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte, eu vou embora. A palavra de Deus vai dizer que aquele pai dá a herança a seu filho, dá a parte que pertence a ele. E ele ajunta tudo quanto ele tem e ele vai para o mundo. Enquanto ele tem dinheiro, ele tem amigos, ele tem companhia, os falsos amigos. Mas como o dinheiro não paga a salvação de ninguém, o dinheiro acaba. E aquele jovem vai parar numa extrema pobreza. Mas nós podemos dizer que, graças a Deus, ele foi parar num chiqueiro de porco, como diz a palavra. Foi trabalhar num chiqueiro de porco. Se alimentava do resto das comidas que sobravam. A situação dele não estava fácil. Mas Deus conservou algo naquele coração: a humildade, o arrependimento. Ele vai olhar para ele e ele vai dizer: na casa do meu pai, até os seus empregados têm abundância de comida, e eu aqui pereço de fome. E ele toma uma decisão de voltar para a casa do pai, de voltar para a casa do seu pai que o tanto ama. E ele disse: eu vou chegar lá e vou falar para ele que eu não sou mais digno de ser chamado de filho, mas que ele me trate como um de seus empregados. E aquele homem volta para a casa de seu pai. E a palavra de Deus vai dizer que quando ele está chegando perto da fazenda, o seu pai o vê de longe, o reconhece, vai ao encontro dele, abraça ele, beija ele e faz uma grande festa pela volta do seu filho. Deus está aguardando a sua volta. Deus está aguardando a sua volta para a casa do Pai, para a casa dele, para a igreja. Às vezes pode ter alguém que deixou a igreja, está assistindo a nossa reunião ao vivo. Lembre-se, o Santo Irmão Aldo está te aguardando. A Santa Vó Rosa te ama, Jesus te ama, Maria Santíssima te ama. O Santo Irmão Aldo, como um bom pai, está aguardando cada um de nós com os braços abertos para nos abraçar, para nos tornar felizes. Mas a decisão é nossa, irmãos. Depende de cada um de nós. Só depende de nós. Nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que fazer a nossa parte. Temos que nos arrepender. Porque a palavra de Deus vai dizer:
Arrependa-se antes que se escureçam os que olham pela janela. Antes que se fechem as duas portas. Antes que os moedores se cessam. O que significa os que olham pela janela? Antes que se escureçam os que olham pela janela. Antes que os nossos olhos se fechem. As janelas do corpo. Porque vai chegar um dia em que esses olhos vão se fechar e não vão abrir mais. Antes que se fechem as portas, que são as nossas narinas, vai chegar um dia que não vai entrar mais ar, o oxigênio da vida. Antes que cessem os moedores. Que moedores? Os nossos dentes. Vai chegar um dia que não vai prestar para mais nada. E que hora é essa? Que momento é esse? É a hora que alguém chega e diz tarde demais. É aquele momento em que não pode mais voltar atrás. É aquele momento em que esgotou as chances. Por isso a palavra de Deus vai dizer: arrependa-se antes desse dia. Converta-se. Aceita o santo batismo. Venha participar das reuniões. Venha ser um apostólico verdadeiro. Jesus, ele disse que bem-aventurados são os humildes de coração, porque destes é o reino dos céus. Para que uma pessoa possa se arrepender, ela precisa ser humilde. Porque se a pessoa for orgulhosa, não se arrepende fácil, não enxerga as suas fraquezas. E Jesus deixou bem claro que para chegar nos céus é preciso ser humilde. Vamos ver a diferença entre o humilde e o orgulhoso. O humilde é aquele que aceita a mensagem. É aquele que olha para a sua vida e diz: espera aí, eu estou errado. Se a Santa Avó Rosa quer que eu faça assim, eu vou fazer assim, porque eu estou fazendo errado. Eu tenho que me arrepender, ainda dá tempo. Esse é o humilde. E o orgulhoso é aquele que bate no peito e diz: eu faço o que eu quero, a vida é minha. Eu mando em mim. Quem vai pagar pelos meus pecados sou eu. Foi esse pensamento que levou muitas pessoas a perderem a sua salvação. E não é brincadeira, irmãos. Uma alma que perde a salvação não é brincadeira. Eu não estou querendo amedrontar os irmãos ou passar medo, mas eu tenho um firme propósito de ajudar os irmãos, de levar a palavra da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para que nós possamos, irmãos, nos converter, nos arrepender e deixar do que é ruim. Para que nós possamos realmente aceitar a Jesus, seguir Ele neste santo caminho, seguir a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, lutar com amor, seguir a nossa jornada aqui na terra. A Santa Avó Rosa dizia: nós moramos no mundo, mas nós não somos do mundo. Estamos no mundo, mas não fazemos parte dele. O verdadeiro apostólico, ele não pode fazer parte do mundo. Ele não pode seguir os costumes do mundo, porque ele é luz. E o mundo de pecado é treva. E as trevas e a luz não se misturam. Não tem como estar juntas. A Santa Avó Rosa dizia o seguinte, irmãos. Eu gosto muito de dizer essa palavra dela, essa frase dela. A moda é para todos, mas nem todos são para a moda. Nem todos são para a moda. Ou seja, eu tenho que entender que a moda não é para mim. Que os costumes do mundo não é para mim, porque eu sou filho de Deus. Eu amo a Santa Avó Rosa, eu amo o Santo Irmão Aldo. Então eu estou no mundo, mas não faço parte do mundo. Porque embora eu vivendo aqui na terra, eu já sou cidadão do céu. Deus me considera como um filho. Às vezes alguém pode pensar: mas todos são filhos de Deus. Nem todos.
Existe uma diferença entre criação de Deus e filhos de Deus. Porque a palavra vai dizer, se nós estivermos fora da disciplina, dos ensinos de Deus, nós não somos filhos, mas bastardos. Ou seja, filhos irreconhecíveis. Entendeu a diferença? Por isso, irmãos, não adianta somente eu estar na igreja, eu frequentar todas as reuniões, se eu não vivo o que Jesus me ensina. Se eu não vivo o que a Santa Vó Rosa me ensina. Por isso, irmãos, vamos obedecer. Vamos fazer a nossa parte. Vamos amar a nossa igreja. Frequentar as reuniões com ânimo. Não desanimar. E nós nunca podemos nos esquecer, irmãos, que é aqui na igreja que nós buscamos o nosso aperfeiçoamento, o nosso crescimento espiritual, para termos uma vida com Deus. É aqui na igreja que nós buscamos forças. Por isso, irmãos, nós precisamos estar bem unidos a Cristo e ao Consolador. É por isso que precisamos estar bem unidos também como família apostólica, como irmãos. Quantas vezes o Santo Irmão Aldo pediu união? Porque, irmãos, sem união não há vitória. É a união, irmãos, que nos leva à vitória, que nos leva para a glória de Deus. É a santidade, é o amor de uns pelos outros, sem distinção. Por isso, o amado apóstolo nos ensina que nós somos o corpo de Cristo. E que nós precisamos ajudar uns aos outros nessa caminhada. Caminharmos com as mãos dadas para os céus. Irmãos, eu quero citar um exemplo para que a igreja entenda melhor. Por exemplo, um carro. Um carro tem várias peças. Se uma peça dá defeito ou estraga, vai afetar todas as outras. Aquele carro não vai conseguir andar. E se nós não consertarmos aquela peça, aquele carro não vai sair do lugar, vai ficar parado. Assim somos nós. Às vezes algum irmão enfraquece, apontamos o dedo, julgamos. Olha o fulano. Está na igreja, mas na rua eu vi ele fazendo isso. Eu peguei o fulano fazendo isso na rua. Eu vi a irmã com uma roupa assim na rua. Como que o regente deixou ele cantar? Às vezes, irmãos, em vez de nós consertarmos o defeito, estragamos mais. Não fazemos a nossa parte, que é ajudar o nosso próximo. Porque Jesus, ele disse, não tem maior mandamento do que esses dois: amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. O que adianta eu estar na igreja, mas eu ser desunido, não gostar do meu irmão? Às vezes eu sento do lado dele, mas não cumprimento ele. Sou orgulhoso. Às vezes eu passo na porta, falto pisar no pé do obreiro, mas não falo Pai do Senhor. Tem pessoas que é assim. E estão na igreja. Por isso, irmãos, é preciso arrependimento. Por isso, irmãos, é preciso a conversão, a verdadeira conversão. Não adianta somente carregar o nome de apostólico, mas tem que honrar este nome. Tem que viver aquilo que Jesus nos deu. Custou o sacrifício da Santa Vó Rosa, custou o sacrifício do Santo Irmão Aldo. De Nossa Mãe Maria Santíssima também. Muitas vezes nós não valorizamos as nossas reuniões e nos esquecemos que a Santa Vó Rosa está aqui esperando nós. Eu quero dar um exemplo para que a igreja entenda melhor. A Santa Vó Rosa, ela envia um anjo para vir aqui na terra, abençoar um filho seu. E ela diz para aquele anjo: olha, você vai lá na terra
lá no Gama, na reunião de hoje, vai lá abençoar o fulano. Aí aquele anjo vem com a bênção nas suas mãos, com toda alegria, para trazer para aquele irmão. Ele chega na igreja, caça o irmão. Cadê o irmão? Não foi na igreja porque está cansado. O que vai acontecer? Ou ele vai abençoar a outro, ou ele vai voltar para os céus com as mãos cheias. Imagina, irmãos, ele chegando no céu, falar: vó, eu fui abençoar, eu fui cumprir minha missão, mas ele não estava lá. Ele não estava lá. Ela não estava lá. Imagina, irmãos. Por isso, muitos são abençoados e outros são pouco abençoados. Há uma diferença. Por isso existe essa diferença. Às vezes a pessoa fala assim: mas o fulano é tão abençoado. Mas o fulano sempre está na igreja. Ele sempre está na igreja, está cumprindo o seu ministério. E muitas das vezes você falta. Vem uma vez no mês. Tem aqueles apostólicos, né? Festeiro. Só vem no dia de festa. Festa de Natal, festa do aniversário da Santa Avó, do aniversário do Santo Irmão Aldo. Só vem no dia de festa. Aí fica difícil. Aí reclama: por que a minha vida não é abençoada? Por que o fulano prospera e eu não? Por que isso, por que aquilo? Vem na igreja. Vem buscar saúde. Vem participar com amor. Porque quando o senhor, a senhora, você jovem, falta a reunião, o seu lugar fica vazio. Os anjos, a Santa Vó Rosa está te esperando. Cadê o meu filho? Por que ele não veio hoje? A nossa presença na igreja, irmãos, tem uma importância tão grande. Se nós soubéssemos a importância da nossa presença nas nossas reuniões, a alegria que a Santa Vó Rosa sente de ver o seu filho na igreja, de ver o seu filho louvando ela, a sua filha louvando ela, cantando, servindo como obreiro, diácono, diaconisa, como um pastor, como um solista. A Santa Vó Rosa fica muito feliz e nos abençoa cada dia mais. E os irmãos membros também. O quanto a Santa Vó fica feliz de ver o senhor e a senhora aqui. Porque mesmo não tendo ou não cumprindo o ministério na igreja na hora da reunião, o senhor e a senhora que é membro tem um ministério muito importante de ser a luz do mundo e o sal da terra também. De pregar com a sua vida lá fora, de dar um conselho para alguém que esteja precisando, que esteja passando por lutas, por problemas, por dificuldades. A Santa Vó Rosa também te usa, também usa o senhor e a senhora, usa a todos nós. Por isso, irmãos, vamos participar com amor das nossas reuniões. Todo o reino dos céus, irmãos, é ao nosso favor. Imagine, nós não podemos ver, mas imagine quantos santos estão aqui conosco agora. Se nós pudéssemos ver. Eu digo, irmãos, que nós não aguentaríamos a luz, o esplendor, o poder. Lá no passado, quando Deus falou com Moisés, lá no deserto, Ele disse: tira as suas sandálias, porque o local que você pisa é santo. No meio do deserto, imagine aqui na igreja. Imagine aqui na igreja o poder que está conosco. Por isso o Santo Irmão Aldo disse: nesta igreja só não é feliz quem não quer. Porque quem quer ser feliz alcança a felicidade, alcança a paz, alcança a alegria e alcança também a sua salvação. Por isso, irmãos, nós somos um povo feliz, nós somos um povo bem-aventurado. E sentimos essa paz em nossas reuniões, essa alegria, este amor. Como o profeta rei Davi, quando ele disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Ele sentiu alegria. Ele não sentiu desânimo. Não. Ele sentiu alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
E esta alegria que ele sentiu, nós também sentimos aqui na igreja. Basta valorizarmos. Amém. Temos mais um hino a ser apresentado pelo coral, que nos traz o título: Ora alegre, ora feliz.
Muito bem, irmãos. Com minha alma cheia de alegria, volto para o meu lar, porque sei que chegará um outro dia de novamente em minha igreja eu estar. Esta igreja, irmãos, é o maior presente que Deus nos deu, que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo nos deu. Vamos valorizar, vamos, irmãos, fazer a nossa parte. Vamos amar esse presente, abraçar com amor, para que possamos ser felizes e bem-aventurados.